Muito boa noite e cá estamos nós com mais um programa de... Basta crer. É isso mesmo, basta crer para ter, para obter as vitórias todas que Deus tem para si. Entretanto, hoje também temos uma rúbrica, todos os dias nós temos uma rúbrica especial e a rúbrica de hoje, sabe qual é que é? Servir a Deus. Então quer dizer o quê? Vamos falar de quê? Sobre servir a Deus. Temos várias maneiras de servir a Deus. Com a nossa casa, dando a casa para o grupo familiar, com o nosso tempo, com as nossas ofertas, com a nossa vida. Portanto, há muitas formas de servir a Deus. Sim, então hoje a rúbrica que o meu marido vai falar é esta rúbrica Servir a Deus. Muito importante. Entretanto, hoje vamos também começar a falar com ação social, acerca da ação social, e vamos até mostrar um separador. Então, nós hoje em dia estamos a viver uma altura muito difícil, não só aqui em Portugal, mas em toda a parte do mundo, devido à pandemia, do Covid. Então, há uns meses atrás, o nosso apóstolo, o nosso líder, definiu então nós fazermos isto da ação social em todas as igrejas Maná. Já fazíamos, mas agora de uma forma mais organizada. Em todas as nossas igrejas Maná, nós semanalmente recolhermos bens alimentares e outras coisas de primeira necessidade para darmos então às pessoas mais necessitadas. Neste caso, como temos falado ao longo dos últimos programas, nós recolhemos isso nas igrejas e entregamos às freguesias e algumas associações, porque elas já têm as famílias sinalizadas, já sabem quem são as pessoas que mais precisam e elas então distribuem esses alimentos e tudo aquilo de primeira necessidade, para essas pessoas. É isso mesmo. E hoje nós temos algumas fotos de umas comidas que foram entregues na Caldas de Rainha. Então, vamos então ver estas fotos. Então, vemos aqui a comida, uma quantidade de comida. A igreja aqui, isto vai rápido, estas fotos, pronto. Foi então entregue lá, Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos. Aqui vê-se as pessoas pôr lá coisas no carro, E, entretanto, isto é assim da igreja todo para nós entregarmos a esta associação. Então, vê-se que muita gente está envolvida. E vemos aqui os pastores também. E vemos também, quando nós olhamos para esta foto, por exemplo, nós vimos duas coisas. Vimos tantas comidas, leites e farinhas e óleos e todo tipo de coisa, mas nós também estamos a ver que nós também temos lá livros, para que nós não apenas damos comida para o corpo, mas também que damos comida para a alma, para que a pessoa também pode ler e ter um encontro com Deus. E sabem, muitas vezes, nesta época que a pessoa está a passar por dificuldade, quando nunca pensou passar por isso, que a pessoa também está aberta para ver mais coisas. Então, muitas pessoas até têm tido um encontro com Deus, quando eles receberam estas coisas, e também estava lá um livro ou estava lá uma coisa para as crianças. Então, nós fazemos essas coisas em conjunto. Porque, na verdade, Jesus nos deu esse mandamento, que os dois mandamentos mais importantes. Qual é a primeira e qual é a segunda? O primeiro é amar a Deus acima de tudo e de todos, e o próximo é amar o próximo como a nós próprios. Sim, então, quando nós damos essas coisas, nós estamos a pensar no próximo. Estamos a pensar nessas pessoas também. Então, quero agora orar para essas pessoas, para que Deus os ajude. Ó Deus, em nome de Jesus, que traga todas essas pessoas, todas essas famílias que estão a passar por essas dificuldades, que nunca pensaram que ia passar, mas estão a ser confrontadas com esse problema muito grave. Eu peço a Deus que Tu os fortalece, que Tu os ajuda e que eles também tenham um encontro contigo para que a sua vida vai mesmo mudar para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E agora nós vamos ver... Fotos? Nós vamos ver algumas fotos. Vocês pensaram que agora já não era assim, que era diferente, mas vamos começar com algumas fotos.
Esta primeira foto, sabe de onde que é? Aqui diz que é do Brasil. Vamos ver a foto do Brasil, que está a chegar, vem mais longe, então demora um pouquinho. Mas está a chegar, eu tenho a certeza. Então, isto é Assistência Social Isabel. Então, vemos aqui também que em Brasil também as pessoas também estão a distribuir comidas. A próxima foto temos então que é uma de Espanha, de um grupo familiar. De Puri, né? Da Puri, sim. Uhum. Depois temos aqui boa noite a todas. Hoje, como é dia do grupo familiar, que foi mandado ontem, né? Aqui está o meu grupo familiar de Dudley, que faz parte da igreja de Birmingham, em Inglaterra. Bem-aja a todos. E depois... Aqui temos também de um grupo familiar, da Arapiraca, e foi enviado do Wilker e da Mércia. É mesmo lá do Nordeste. A seguir, aqui, grupo familiar em francês. Nós, na verdade, estamos a atingir também outras línguas e com esses grupos familiares, então, nós chegamos mesmo em muitos países, né? Em todos os países, mas também em muitas línguas. Então, este grupo familiar foi dado em francês e a foto mandou a Nathalie. E a seguir temos, não é um grupo familiar, mas é um Micromissionária micromissionário de de Santo António. dos Pronto. Cavaleiros. Então, os pais talvez não saibam, mas quando eles mandam essas fotos, nós tiramos foto, fica no nosso ficheiro, já sabendo que essa vai ser missionária. Então, pronto. Depois não vem com conversas. A seguir, temos... Um grupo familiar do Norte. Quem enviou foi o Rodrigo. É um grupo familiar que tem muita gente, sim, senhora. E depois, a seguir, temos duas fotos e diz equipa PC. O que é que será PC? Pescadores de Cristo. Como é que é? Porque... Eles enviaram uma foto há umas semanas e disseram Ok. eles são os pescadores de Cristo. E agora eles pensam que toda a gente já sabe o que é PC. Pelo menos Pronto. nós aqui sabemos. Pronto, é por causa disso estás aqui para explicar Sim. isso. Então, a equipa em ação novamente, Mogi das Cruzes aí do Brasil, né? Evangelização, muito importante. Esta próxima é de Moçambique, também de um grupo familiar, e quem enviou foi o Viegas Ambrósio. E depois diz assim, criando raízes fortes no grupo familiar de Dagenham, na Inglaterra, Délcia Silvia Mandici. Está com o manual dos grupos familiares, com a Bíblia. Então, muito importante o grupo familiar. Hoje também vamos falar mais sobre grupos familiares. E aqui temos mais um grupo familiar de Santo António dos Cavaleiros e diz que mais uma vitória do novo grupo familiar. Então, estamos a abrir mais e mais grupos familiares. E depois temos aqui, boa noite e abençoado programa. Boa noite a todos, né? E a toda a equipa. Uma foto do meu neto, que manda beijinhos às tias Inês e Ruth. É Inês, né? Não, é Ruth. É Ruth. Sabe quem é? Quem é? É a sobrinha. Pronto. Como é que ele chama? David. Pronto. Então, aqui a foto do David. Então, nós tivemos aqui, assim, estas fotos, né? Entretanto, nós agora vamos falar o quê? Vamos agora falar sobre altar de oração. Então, para nós falarmos acerca do altar de oração, nós primeiro pomos um separador. Então, vamos então ver este separador. Então, estamos aqui nesta rubrica. É rubrica? Sim, é uma rubrica. É uma posso rubrica, dizer né? que sim. E chama-se altar de oração. E explica lá, Pedro, o que é esta coisa, altar Então, de oração. o altar de oração é de facto onde nós recebemos todos os pedidos que chegam até nós através do WhatsApp ou através do SOS, são registados e são postos numa caixa que está ali. Com o objetivo, que está ali atrás de mim, não sei se pode. Sim, dá para ver, sim. A câmara dá para ver, exatamente. E nós estaremos a orar durante uma semana sobre estes pedidos de oração. É isso mesmo. E se a pessoa quer que o seu pedido chegue ali, o que é que nós podemos fazer? Se a pessoa quer que o seu pedido chegue ali, poderá nos contactar através de dois números. Um é o número do WhatsApp, que, portanto, tem essa aplicação, que é o mais 351 912 895 800. Eu vou repetir, mais 351 912 895 800.
E temos também um número de SOS, uma linha fixa de Portugal, que é o mais 351 21 190 89 90. É claro que aqueles que nos estão a ouvir fora de Portugal, preferencialmente devem utilizar a linha de WhatsApp, que é o mais 351 912 895 800. Pronto, é isso mesmo. Então você manda. E também quero dizer que agora mesmo também nós temos pastores de serviço, certo? O que é que estes pastores estão a fazer? Os pastores estão a receber os telefonemas. Está aqui, está aqui. Ok, está aqui. A minha filha. Sim. Recebem os telefonemas, recebem as mensagens e pronto, é isso. E dão Recebe- aconselhamento se alguém Sim. precisar de alguma ajuda. E mesmo quando alguém liga, eles oram mesmo no momento, porque às vezes a pessoa liga e está aflito, então não diz apenas, olha, vamos tomar nota, no final vamos orar, não. Mesmo no momento, já ora, já dá um conselho e ao mesmo tempo também toma nota, né? E depois imprimimos e depois no final deste programa o meu marido vai orar por isso e depois entra nesta caixa altar de oração. Então agora nós vamos orar para estes pedidos de oração. Então vamos até aqui, vou pedir ao Pedro para orar. Querido Deus e Pai, nós trazemos todos estes pedidos, todas estas pessoas, todas as situações que estão aqui registadas, Senhor, dentro do Teu trono. E sabemos, Senhor, que Tu estás a fazer a Tua vontade, que é curar, libertar e ajudar todos eles em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória. Há poder em oração, né? Nós oramos, concordamos, onde dois ou mais concorda aqui na Terra acerca de alguma coisa, é feito. Então, para nós, isto está resolvido. Está resolvido. Para você também. O Pedro tem algum testemunho? Sim, lembramos, não precisa ler, mas é de certeza que você tem um testemunho ou mais. Assim de cabeça, assim 5 minutos. 4 minutos? 4 minutos fica muito. É muita Pronto. pressão, Bispa. Vai pensando. Entretanto, eu agora vou orar para todos os médicos, enfermeiros e todas essas pessoas que estão a ajudar. E nós, na verdade, já estamos dentro desta situação já há um ano, já há mais de um ano. Então, quer dizer, a pessoa vive isso, mas, na verdade, quem vive isso muito intenso são os médicos e enfermeiros que trabalham horas e fora de horas e estão a ser confrontados com situações muito complicadas. Ver as pessoas a morrer, ver que não há camas que chegam, ver todo tipo de situação. Então, é muito complicada mesmo. Então, a pessoa sabe disso, né? E pronto, pensamos, pronto, coitadinha deles, pronto, que Deus os ajuda. Mas quando nós oramos, né? Nós também temos que lembrar, e estamos a lembrar a eles também, para que Deus lhes dê força, para Deus lhes dê sabedoria, né? Porque Ele sabe muitas coisas, mas quando a pessoa está cansada, quando está exausta, quando já, pelo cansaço, às vezes é muito difícil tomar a decisão certa, às vezes fica complicada. E quando nós oramos, pedimos que Deus então dá um espírito de sabedoria. E sabedoria é que nós sabemos usar o conhecimento que nós temos. Então, eles têm o conhecimento, então pedimos que Deus dê sabedoria a eles para usar este conhecimento que eles têm e para também para eles dizer a palavra certa, para também ajudar as pessoas assim. E também oramos, né, para quem é crente, que esta pessoa, quando ele trata os doentes, quando fala com as pessoas, né, nessa situação tão complicada, e não apenas os doentes, mas muitas vezes também estamos a falar dos familiares, familiares que querem saber como que estão os doentes e depois as coisas são muito complicadas e o médico, o enfermeiro tem que falar tanto com o doente e depois tem os familiares também, então é muita carga, muito peso. Então nós também pedimos que Deus dê essa sabedoria e, na verdade, também a unção de Deus para quem é crente, para que ele tenha esta unção, para que ele consiga dar a palavra certa e que Deus vai confirmar a palavra até com sinais e maravilhas, para que estes médicos, né, quando eles falam, quando eles fazem as coisas que eles sabem, que Deus está ao lado deles e através da vida deles eles vão ver coisas maravilhosas acontecer na sua vida. Então vou orar para eles. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todos os médicos, todas as enfermeiras, todas as pessoas que estão que estão dentro dessa situação e que estão a ajudar os doentes, que estão a tratar com os familiares. E eu peço a Deus que Tu dás a eles um espírito de sabedoria e de revelação, para que eles consigam tratar, para que Tu dás força a eles, para eles continuar a fazer o trabalho deles. E para quem é crente, que acredita em Deus, também pedimos a Deus que Tu confirmes a Tua palavra com sinais e maravilhas, que eles podem ver que através das suas mãos Deus vai fazer coisas tremendas. Então,
Vamos, entretanto, agora cantar uma música. E a música qual é? Eu estou firme. Firme na palavra, é isso mesmo. Então, pronto, vamos cantar isso. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme, eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Eu estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Jesus é minha rocha, Jesus é minha rocha, a minha salvação, a minha salvação. Estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. E porquê? Jesus é o maior, Jesus é o maior. É o Salvador, é o Salvador. É o libertador, é o libertador. Só Ele é o Senhor. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Jesus é minha rocha, Jesus é minha rocha, a minha salvação, a minha salvação. Estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Jesus é o maior, Jesus é o maior. É o Salvador, é o Salvador. É o libertador, é o libertador. Ele é o Senhor. Firme, firme nas promessas de Jesus. Estamos firmes porque nós olhamos sempre para Jesus. Não atentamos para os problemas, para as circunstâncias, mas olhamos sempre para Jesus. Olhamos para a palavra de Deus. E por isso nesta noite louva a Deus connosco bem alto, dizendo: eu olho para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha sempre com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Canta bem alto, olha para Jesus. Olha para Jesus. Nesta noite, olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Não atentando nós, não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, olha para a palavra, porque nela tu podes confiar, nela podes confiar. É eterna, ela é viva.
Jesus. Aleluia! Olha sempre para Jesus e diga bem alto comigo: eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Mais uma vez, eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Cristo vive em ti e em nós. Cristo vive em nós. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que algo de bom, eu tenho a fé que algo de bom vai acontecer. Não basta crer, eu tenho fé, eu tenho a fé que algo de bom vai acontecer. Eu tenho a fé que vence o mundo, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu tenho a fé. Então, hoje vamos ter assim esta pequena rubrica, que é o Evangelho de Jesus versus o Evangelho Da democracia. da democracia. Então, o Pedro vê muitas vezes um bocado irritado acerca de certas coisas. E porquê que é? Diga lá. Tem a ver com muitas situações que ocorrem no nosso país, e não só no nosso país, como no mundo, por aí, pelo mundo fora, onde se rouba os direitos às pessoas, escraviza-se o povo, pondo mais impostos, não obedecendo às leis, nomeadamente os governantes. Isso, essas coisas põem o aposto um bocadinho irritado. Um bocadinho é a favor. Porque é assim, hoje, felizmente, a grande maioria das pessoas que têm televisão, telefone, veem notícias de WhatsApp, de internet, etc., estão bastante esclarecidas, e é por isso que cada vez há menos pessoas a votar. Estou a falar de Portugal, porque não querem saber, tanto faz, não é? Mas a verdade é que, enquanto que Jesus diz eu sou o caminho, eles também dizem eu sou o caminho, mas o caminho deles é péssimo porque os resultados são maus. Pois eles dizem que eles é que têm a verdade, cada partido diz que tem a verdade, mas a verdade é só uma, que é a verdade absoluta de Deus. E se a pessoa andar
confiante nessa gente, nesses sistemas, vai sempre acabar o que está a acontecer agora. Ao passo que toda a pessoa que se voltar para Deus, ela vai ter resultados positivos, porque Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para fazer guerras e perseguições e toda a maldade que anda por aí. Bem, então, hoje o Pedro vai servir de... Entrevistador, comentador, moderador. Moderador, não, porque sou só eu a falar. De jornalista, com perguntas. Então, diga. Certo. Então, dos temas que hoje em dia nós temos na atualidade, ainda hoje saiu essa notícia, salvo erro no jornal aí, tem a ver com a maçonaria, a presença da maçonaria no Parlamento, no nosso Parlamento, e a proposta de lei, penso que foi do PSD, em relação a haver uma declaração de interesses, onde os deputados que pertencem à maçonaria têm de declarar que fazem parte dessa associação dita secreta, não é? O que é que o apóstolo pensa sobre isso? Eu quando, há uns bons anos atrás, um juiz de altíssimo calibre, um dos muitos que eu conheci, depois conheci outros também me ensinaram, mas disse assim, eu vou-lhe dar um livro para o senhor estudar. E deu-me este livro, que é a Constituição. Quando eu li a Constituição, depois fomos almoçar outra vez, e eu perguntei, mas isto é mesmo verdade? E ele disse, mas isto vale alguma coisa? Bem, esta é a lei mais importante de todas, de tal maneira que todas as outras só são válidas se estiver de acordo com isto. Eu disse, mas isto é fantástico. Isto até reflete muito coisas positivas que vêm na Bíblia. Eu disse, então, mas quanto é que se faz disto? Ele disse, quase nada, no máximo 10%. Então eu comecei a questionar e a estudar e verifiquei que temos andado a ser enganados por pessoas que ocupam lugares no Estado que são mentirosos, aldrabões, estão em interesses paralelos. Durante muito tempo eu fui admoestado, para não dizer outras coisas, para estar calado. E um dos juízes disse, o senhor há de ter a oportunidade de um dia falar, mas agora é melhor não, porque já tentaram prendê-lo, tenta por uma linha. Mas esse tempo já acabou, porque hoje, felizmente, há mais pessoas a falar. Então, o que é que eu tenho a dizer em relação a pessoas que são do Parlamento estarem a pertencer a movimentos secretos? Está muito mal, é completamente ilegal e está a dizer que, afinal de contas, nós não estamos a ser representados por representantes do povo, que é o que o Parlamento é, mas sim por organizações secretas. Ora, a democracia é totalmente o oposto, tem que ser tudo às claras, que é tudo uma grande... Hoje faz-se falar à vontade, porque ainda hoje um dos grandes comentadores da televisão estava a dizer que as leis são feitas por 10 empresas principais de advogados que fazem as leis do país e que cozinham conforme convém para interesses privados. E, portanto, se o povo entender isso e verificar os frutos dessas pessoas, que é sempre para eles, não é? Tapas e isto, aquilo, aquilo outro, é a altura da pessoa dizer, não, espera lá, eu vou mas é andar com Deus, vivo neste mundo, tenho que, enfim, suportar isto, mas eu não vou mais acreditar nesse sistema, porque senão eu sou engolido. Certo. Em relação a esse sistema, também nos últimos dias, tem-se falado em utilizar alguns dinheiros da bazuca, nomeadamente numa ponte que vai unir Porto e Gaia, para passar o metropolitano. Mas eu vi essa notícia. Aquilo ali é mais um estratagema de dizer ao povo, nós vamos fazer isto, eles não vão fazer nada, só estão a dizer que têm intenções, vamos fazer aqui pedir ao povo para dar umas ideias, pois é só para desviar depois dinheiros para ali, mas não vai acontecer nada como é costume. Aliás, também não aconteceu nada com o dinheiro que eles prometeram aos empresários há um ano atrás, não aconteceu nada com muitas coisas que eles falam só para inglês ver, para enfim, dar tempo para que o povo veja se esconde, não vai acontecer nada. E o Estado deve fazer investimentos? Eu ouvi já várias vezes o apóstolo comentar sobre os investimentos que o Estado faz e o papel do Estado não deveria... Os políticos trazem essas palavras, até que hoje o povo já acredita que o governo devia fazer investimentos, porque só assim é que Portugal vai superar. Ora, isso é totalmente errado, porque as pessoas não sabem o que é um investimento. Investimento, nenhum governo pode fazer investimentos, porque o investimento é um dinheiro que se investe, que se gasta, com o intuito de tirar proveito, lucro líquido. Portanto, uma pessoa é investidor, uma empresa vai investir em máquinas, dinheiro, recursos, então ele vai querer tirar benefícios. O Estado nunca pode fazer isso. O Estado não é nenhum
um órgão de comércio nem de indústria, nem nenhuma loja. Não pode fazer investimentos. Então, o Estado é para gerir os bens de todos. Agora, essas pessoas criaram essas palavras de propósito para o povo acreditar, e infelizmente está aí, na boca de muita gente e no coração, de que o Portugal só vai ter sucesso se o governo investir. Qual é o problema disso? Primeiro, é um ato criminoso, não pode fazer investimentos. O governo não pode, a não ser gerir. É a Constituição que diz. Segundo, eles querem que o povo acredite para que eles vão buscar dinheiros da bazuca e outros dinheiros para fazerem grandes concursos, não é? Investir, como eles dizem aqui e acolá, mas quem é que vai beneficiar com isso? São eles próprios, os primos, os que estão dentro da comunidade deles e que fazem planos através de sociedades secretas, está tudo muito bem cozinhado, com os tais consultórios que vão apadrinhar isto tudo. Chega-se a fazer montes de contratos secretos num país que diz que é democrático. Isto é altamente criminoso. Há outro tema quente quando nós falamos da justiça. A Constituição diz que os tribunais são soberanos e a justiça deve ser independente. Nos últimos tempos aconteceram várias coisas que põem isso em questão, não? As mais recentes são a nomeação do Procurador Europeu e, nomeadamente, ainda ontem saiu outra notícia no Observador que dava conta que a nomeação de procuradores, supervisores, por assim dizer, coordenadores, estava viciada pelos partidos e havia no seu júri membros de partidos políticos. O que é interessante porque um juiz ou qualquer membro da justiça, por assim dizer, não deve estar afiliado a nenhum partido político, sendo que o júri tem elementos partidários. Isto é o nojo dos nojos. Eu aprendi isto há 30 anos com 1, 2, 3, 4 juízes de alto calibre que me disseram é isso que se praticam. E se eles não fizerem isso, eles são postos de parte, são vexados, são humilhados publicamente, etc. Então, hoje, felizmente, está um mover interessante em que juízes honestos, porque os há, não estão a querer obedecer às poucas vergonhas. Porque a Constituição é a maior lei de todas e diz que nós estamos num Estado de direito. Quer dizer que todos estamos sujeitos às leis. Ninguém é acima da lei. Segundo, que os donos do país somos nós, o povo. E que nós governamos através da Constituição. Está aqui assim, está a ver? Nós governamos através da Constituição. E, portanto, se a Constituição é para ser cumprida, diz aqui que a soberania reside no povo e que exerce de acordo com as formas previstas na Constituição. Então, por isso há um Tribunal Constitucional que, ao contrário também que acontece, ele é obrigado a ver que há justiça em Portugal. O que é que eles fazem? Nomeiam alguém para esses cargos, para lhes fazerem favores. Então, dão a entender que só se vai ao Tribunal Constitucional para se perguntar se pode, não pode. Não, o Tribunal Constitucional não é um órgão consultivo, é um órgão soberano. Soberano quer dizer que tem autonomia absoluta. E que está aqui no artigo 202, que diz que são órgãos soberanos com competência para administrar a justiça em nome do povo. Mas eles fazem em nome do governo. Eles sempre defendem o governo, porque eles são colocados professores do governo. É por isso que é essa bronca aí. As juízes são honestos a dizer acabou. Está a ver? E depois ainda diz mais. Na administração da justiça, incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos legalmente protegidos dos cidadãos e reprimir a violação das ilegalidades. Quer dizer, reprimir é castigar. Ora, eu sou uma vítima, entre muitas pessoas, de crimes contra a Constituição em plenos tribunais e ganhamos a causa e os do topo não castigam ninguém. Mas se um cidadão for apanhado a não pagar os impostos, ele é castigado, pisado, esmagado. Ele fica com as contas financeiras retidas, as crianças que dependem do pai e da mãe ficam sem comer, perdem a casa, e isto é a nossa justiça. Por isso é que a Bíblia chama essas pessoas de bestas. Besta é um animal que come os seus próprios filhos. Portanto, são pessoas que não têm o mínimo respeito meu e da maior parte das pessoas, que eles não defendem o povo, eles defendem os interesses dessa escumalha que anda por aí. E por mais que haja pessoas e comentadores a dizer isso, eles continuam impunes, está a ver? Portanto, há um movimento agora muito interessante e muito positivo. Veja o seguinte, aqui diz que a validade das leis, a validade dos atos do Estado tem que estar em conformidade com a Constituição.
É a lei que é acima de todas as leis. Se qualquer lei, qualquer ato, qualquer coisa que o governo queira fazer ou faça, não estiver de acordo com isso, é um ato ilegal. Eu próprio, como líder da Maná, já nulifiquei muitos atos da polícia, da GNR, do governo, dos juízes, porque esta lei, quando é posta em causa, funciona. Muitos empresários da nossa igreja aprenderam estas coisas e ganharam grandes batalhas e não foram, vamos dizer, prejudicados. Portanto, o povo precisa de saber estas leis. Certo. O último tema, e talvez o tema mais quente da noite, tem a ver com religião. No nosso Estado, no nosso país, é habitual nós vermos uma certa promiscuidade entre Estado e a Igreja, não sendo o Estado laico. Nomeadamente, estou a falar no ano judicial, quando o cardeal está nessa festa solene para dar a sua bênção como convidado, e também nos últimos tempos com visitas do presidente Marcelo ao Papa. Para fazer cerimónias. Isso é altamente criminoso. Não é uma questão política. É um crime dos piores que existe, porque está a dizer às pessoas que se ele pode cometer estes crimes, qualquer pessoa pode. E porque vai de cima para baixo. Ele não pode, de jeito algum, convidar o Papa para uma festa religiosa. Eu sei o que é que eles vão dizer, porque foram os juízes honestos que me ensinaram. Ele vai dizer que tem uma concordata. Só que eles também me ensinaram, a concordata não manda na Constituição. De jeito algum. E a concordata é um acordo entre países. Portanto, se o Presidente quiser convidar o Papa como representante do país, que é o Vaticano, o Papa tem que vir vestido de fato e gravata. E é recebido no governo. Ou seja, com funções políticas e não religiosas. E não religiosas. Se ele vai convidá-lo para um ato religioso, o Tribunal Constitucional devia reprimir. Isto é proibido. Está a ver? Porque ele não pode impor religião a ninguém. Porque o Estado não pode ser religioso. Tem que ser neutro. E de tal maneira que no artigo 800 e tal, ainda ontem alguém me ensinou isso, diz que mesmo que quando houver necessidade de mudar a Constituição, jamais se pode tocar nessa questão em que o Estado é sempre separado da religião, nunca se pode imiscuir. E porquê é que isto é gravíssimo? Não tem a ver com a Maná, tem a ver que se um chefe de Estado, que é o Presidente da República, faz isso impunemente, quer dizer que tudo o resto também é impune. Então, eu se quisesse ir para a guerra, ganhava a seguinte guerra, não pagava impostos. E eles vão-me tentar multar. Eu vou para o tribunal e digo, enquanto o senhor não puser o Presidente a ser repreendido severamente, não pode repreender. Porque o Estado de Direito, ele não é acima de mim. E, na verdade, ele é o meu empregado. Se o senhor não me defende a mim os meus direitos, eu tenho direito de resistir, de acordo com o artigo 21. E, portanto, quando o povo começa a saber estas coisas, os juízes começam a ter medo. A ver? E hoje os juízes estão cheios de medo. Por isso eles não estão afeitos a obedecer a estes descaramentos, porque sabem que qualquer dia vai-lhes acontecer o mesmo que aconteceu a Sarkozy. O Sarkozy quis comprar juízes, como aqui, a ver? E saiu-se mal porque alguns deles disseram não, a gente não se deixa vender. Conclusão, ele está preso. E é o que vai acontecer a juízes e a governantes em Portugal. Porque o que está a acontecer é uma maldade atroz. E mais Está esclarecido? Não. Está esclarecido. Bem, então hoje ficamos por aqui. Eu ponho lá aquela placa mais uma vez, fica bonito. Nós, neste programa, hoje é quarta-feira, temos uma rubrica que é
o servir a Deus. Já vamos pôr a placa. E o servir a Deus não é uma opção. Eu não tenho jeito, eu não sei, eu não posso, não tenho tempo. É uma condição até de salvação. Não só de salvação, mas de ter bênçãos a sério. Porque se a pessoa decidir servir a Deus, ele vai ser realmente abençoado, diferenciado. Porque nós, então, somos uma geração eleita. Fomos nomeados por Deus para ajudar a Ele, a ver, o governo de Deus. Se a pessoa achar que não quer, não lhe apetece ou o que é, ele não está a usar os talentos ao serviço de Deus e ele, quando muito, vai receber algumas migalhas. Ora, nos dias que correm hoje, as migalhas não chegam, de modo que é sempre importante servir a Deus. Vamos lá ouvir esta música? Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 Então, como eu disse há pouco, às quartas-feiras temos esta rubrica Servir a Deus. E eu tenho aqui um livro que se chama Convertido a Discípulo, aqui o time pode sentar-se, Convertido a Discípulo, que fala sobre este tema e fala nomeadamente o seguinte, que toda a pessoa que entrega a vida a Jesus, ele é um convertido. Mas ele tem que ser discipulado, transformado num discípulo, seguidor de Jesus. Porque senão ele vai ficar na mesma e até vai acabar por ser comido pelos leões e isto não é bom. Ora, eu ensino aqui também que é a responsabilidade dos irmãos mais velhos tomar conta dos mais novos. Porque Jesus disse, naquela altura que esteve aqui, aos seus discípulos, ide e fazer discípulos. Aquilo que aprendestes de mim, ensinar aos outros. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, para bem, para babá. E eles foram. E, portanto, é muito importante que todo o crente entenda que tem uma chamada. E por mais que você possa pensar, não sei muito, o que você sabe é mais suficiente para trazer vida eterna. Mas eu louvo a Deus, porque na nossa igreja, a família Maná, acredita muito em servir a Deus, nós todos servimos a Deus, cada um no seu lugar, é muito bonito, e por isso estamos a ajudar muita gente. E então, o que é fazer discípulos? É guiar as pessoas, não é, que convertemos, de uma forma mais pessoal, acompanhando-as, visitando-as, convidando-as para o almoço, acompanhando-os ao batismo nas águas, ensinando-lhes o que é o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, levando um grupo familiar, etc, etc. E então, sim, essas pessoas são que nem bebés, não é? Que são acompanhados pelos mais velhos e eles também se firmam, ficam fortes
e isto é muito importante. E acabam por conhecer as grandes bênçãos que Deus tem. Eu hoje vou pedir à Crystal e ao Bispo para falarem sobre os vários temas ou vários assuntos que nós temos para servir a Deus, como, por exemplo, os familiares, e já nem lembro o que mais é que era. É batismo das águas. Então, agora, Sim. eu vou-me sentar. Ah, é? Exato. Então, esta caminhada, na verdade, começa com o batismo, não é? Começa com o batismo, é Sim. verdade que sim. E já agora explica Às um vezes pouquinho. até é Sim? difícil saber onde é que começa, porque muitas Sim. vezes a pessoa, antes de ser batizada, ou o que é que leva a pessoa a ser batizada, começa no grupo familiar. Muita gente está no Sim. grupo familiar, antes é muito difícil sabermos onde é que Sim, uma ou às vezes outra a coisa pessoa tem a acontece. caminho, é exatamente assim, mas às vezes não é assim. Não é assim, Nós tá. até temos um exemplo na Bíblia, né? Que eles ouviram falar, que eles explicaram o Evangelho e depois começaram a orar em línguas. Exatamente. Batismo do Espírito, antes que eles até foram batizados nas águas. Que é importante nós explicarmos isso, porque Sim. às vezes, quando não segue exatamente o ponto 1, 2 e 3, Sim. alguns irmãos acham que então não pode acontecer. É importante a Sim. Bispa estar a dizer isso, porque eu já vi pessoas serem batizadas no Espírito Santo de Deus, sem imposição de mãos, sem Ou sequer... às vezes em casa. Ou em né? casa, Sim. ou sem sequer o pastor ter ministrado, e a pessoa é batizada, e alguns dos irmãos às vezes põem em dúvida isso porque não seguiu Sim. a forma toda, os pontos todos que eram supostos acontecer. E Deus faz como quer, quando quer, e pode trocar os pontos, como é óbvio. Sim. O que é importante é que é uma caminhada. Então, pronto, é mais para a esquerda, mais para a direita, mas é sempre igual, que tem um comércio e nós temos uma caminhada. Exato. E passa essas várias pontes. Às vezes a pessoa passa primeiro para uma, depois para outra, mas o importante é que nós passamos por essas coisas todas. Temos que marcar toda a coisa. Então, uma dessas coisas é o batismo. E o batismo, na verdade, não é um ato religioso. Às vezes as pessoas pensam que o batismo é assim, pronto. A pessoa está habituada a isso das igrejas, é um pinguinho na água e tal, e pronto, é uma religiosa, é uma cerimónia. Mas não é cerimónia. Na verdade, é uma coisa muito espiritual e muitas vezes nós comparamos isto ao povo de Israel, né? Que saiu do Egito e passa pelo Mar Vermelho. Sim. Na verdade, o ato do batismo pode ser das coisas mais poderosas, mais importantes Sim. que acontece na vida do crente, ou pode ser absolutamente nada. Pode ser um banho, como a Bispa estava a dizer, Sim. um ato meramente religioso, os outros fazem, eu também faço. Ou então a pessoa vai na fé, não, eu tenho de fazer o batismo para ter sorte na vida, ou para as circunstâncias da minha vida mudarem. E de facto, esse não é o fundamento do batismo. O fundamento do batismo é, de facto, a pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador e quer deixar uma vida velha, uma vida antiga para trás. Ele deseja não mais ser aquilo que ele era, mas quer uma vida nova com Deus, onde vai aprender a viver desde o início com Deus. E quanto ele faz nessa fé que morre, imagino no meu caso, não é? Morre o Pedro e ressuscita um novo Pedro com Jesus Cristo. Na verdade é tão importante que o nome na igreja primitiva, quando a pessoa era batizada, isso era tão importante que ela até mudava de nome, por isso é Sim. que Saulo deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. Morre Saulo, o perseguidor Sim. da igreja, e ressuscita com Jesus, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. E, de facto, isso é mesmo uma mudança de vida. Muita gente quer mudar a vida sem mudar cá dentro no coração. Sim, penso que é só uma cerimónia Exatamente, um que amuleto. esta coisa vai fazer mudança, mas mudança tem que ser a nossa decisão. Sim. Nós queremos quebrar com o passado aquilo que nós fazíamos. Exatamente. Mudar a nossa maneira de viver. Então, o batismo é esta coisa que a pessoa decide. É agora. Acabou-se. Vou morrer para mim mesmo. Então, e aí começa esta Uma nova vida. vida. Uma E nova- onde os frutos começam a ser diferentes, a pessoa Sim. aprende a viver de uma maneira diferente e os frutos começam a ser diferentes. É importante às vezes nós explicarmos isso, porque senão as pessoas muitas vezes não percebem o que é isso do batismo. Eu já fui batizado, quando era pequenino, bebê, já fui batizado. E não faz sentido nenhum, porque nós não batizamos, por exemplo, bebés, porque no batismo tem de haver uma coisa que é o arrependimento. Arrependimento da vida que ele vem, não é? Um bebê não tem arrependimento de nada, quer dizer, ele suja a fralda, é o máximo que ele faz, chora quando tem fome, mas não é propriamente algo de mal que ele está a fazer, não tem consciência disso. Então, batizar uma criança, ou querer fazer valer esse batismo para a nova vida Sim. com Jesus Cristo, não tem qualquer tipo de significado, não é? O bebê foi batizado porque alguém o levou, o pôs, ele não se arrependeu de nada e por aí fora. E é necessário, de facto, quando nós falamos do batismo, o arrependimento da velha vida, não quer ser mais isto, que é uma nova vida com Cristo. E essa nova vida é que traz coisas novas, é que traz, de facto, novos frutos ou bons frutos.
Porque se a pessoa fizer isso como um amuleto, vou ao batismo como um amuleto, quer dizer, em vez de uma figa, ou de qualquer coisa, ou de uma pulseirazinha daquelas com olho de não sei quantas, em vez disso, olha, vou às águas que pode ser que funcione. Isso não é nada, é aquilo que a Bispa estava a dar início, isso não é nada. Mas quando a pessoa vai com fé naquilo que Jesus disse e vai às águas, ela de facto nasce uma nova criatura, onde a pessoa muda cá dentro, muda os frutos, muda até a maneira como olha para os outros, a maneira que olha para as circunstâncias, a maneira que ela olha para ela própria, tudo muda porque ela nasceu de novo no coração, não no corpo. Isso foi um mistério, na verdade. Um dos grandes líderes religiosos no tempo de Jesus foi exatamente, não percebia isso, quando Jesus disse que é necessário nascer de novo, Nicodemos disse, então, mas como é que eu vou fazer isso? Vou voltar à barriga da minha mãe? Quer dizer, eu com este tamanho, já sem cabelo, com barba, vou ter de voltar novamente à barriga da minha mãe e voltar a nascer de novo? E Jesus disse, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. E é exatamente isso que é o batismo nas águas, é nascer, a pessoa nascer do Espírito. Sim. Cá dentro, não tem de voltar à barriga da mãe, não vai falar à bebê, assim, não. Ele vai, Sim. uma nova criatura no coração. Sim, é isso mesmo. E até quando Jesus falou, né, quando Jesus deu o mandamento de ir a pregar, depois ele disse que a quem acredita, né, a quem acreditar e é batizado, essa é salva. Então, isso faz muito parte da nossa caminhada, porque também há pessoas, porque já foram batizadas e pensam tal, eles pensam, pronto, então isto já está. E às vezes até há pessoas que dizem que o batismo já não é preciso, pronto, é do coração. Não, Jesus falou isso mesmo específico. E é mesmo um ato, né, que a pessoa disse que é do coração. Claro, tem que ser uma decisão do coração, mas tem que ser uma coisa externa para que é visto. Para que é visto pelas pessoas à nossa volta, para que nós tomamos uma posição. Porque se eu tomo uma decisão dessas e ninguém vê, quer dizer, não é tão sério, eu não quero que os outros saibam disso. Não, o batismo é mesmo uma coisa para que os outros saibam, para que Deus saiba que eu tomei essa decisão, para que os anjos vejam, para que o diabo saiba que eu não quero mais nada com ele, para que as pessoas saibam que eu começo uma nova vida, uma nova caminhada. Sim, ninguém consegue ser maior que o mestre, não é? Sim. Jesus disse que ninguém é maior que o mestre. Sim, é verdade. E o próprio Jesus, não tendo necessidade do batismo, porque ele nunca pecou, ele também foi ao batismo do arrependimento de João e disse, é necessário que isso aconteça. É necessário porque ele tinha de ser o nosso exemplo em tudo. E ele próprio foi à água e não havia ninguém com o coração mais puro que ele. E, portanto, quando alguém diz, não, Deus vê o meu coração e por aí fora, ninguém tem um coração melhor que Jesus. E se ele foi o nosso exemplo indo às águas, nesse simbolismo que a Bispa está a falar, não só num testemunho exterior, um testemunho para toda a gente ver, mas também no seu testemunho interior, também é necessário que a pessoa nesta caminhada vá às águas. Que é uma caminhada que muita gente pensa que é batizado. Porquê? Porque isto vem pela tradição religiosa, não é? A maior parte das pessoas é batizado na igreja tradicional, como eu digo, em bebê, e pensa que isto, pronto, isto resolve tudo. Agora vou para o céu, vivo a minha vida à minha maneira. Sim, pensa que é um estilo carimbo. É um carimbo, está carimbo de salvação, já está. no passaporte. Eu penso que isso é a única coisa que ele tem de passar. E quanto olha para a Bíblia, eu ia dizer para a Igreja Evangélica, mas não tem a ver com a Igreja Evangélica, são doutrinas de Jesus Cristo, não são doutrinas da Igreja Maná, são doutrinas bíblicas. Jesus é que inventou, não foi a Igreja Maná, nem o apóstolo Jorge Tadeu. Quanto olha para a Igreja, então está bem, se eu for salvo, se eu tenho que fazer essa caminhada, vou ao batismo. E a partir daí não se passa nada. Não, é só o início. Tal como a Bispa estava a dizer há pouco, isto compara-se um pouco ao que o povo aconteceu lá no Egito e atravessou o Mar Vermelho, mas não parou depois da travessia, continua uma caminhada, que na verdade é o que o livro Convertido a Discípulo Sim, e o importante também é, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, não há mais caminho para trás. E isto é importante que nós também entendemos. O batismo é uma decisão que a pessoa toma, que quebra mesmo com o passado, não é mais um voltar para trás. A pessoa não vai mais viver esse jeito, a pessoa vai mesmo começar a viver de um outro jeito completamente diferente. Acabou, esse caminho já não existe. Então, por causa disso que esta comparação, né, o povo saiu do Egito, passa pelo Mar Vermelho, faz o impossível, nasce de novo, na verdade, né? Então aí começa mesmo uma nova vida, que é uma caminhada onde a pessoa vai aprender a viver à maneira de Deus, porque também não, né, num instante, né? Não. A pessoa não é batizada e depois, pronto, logo ficou santinha, nunca fala tudo certinho, faz tudo 100%, é uma pessoa maravilhosa, só tem testemunha, só anda em amor, só perdoa, só faz tudo bem. Já não tem mais nada a ver com esta pessoa que foi hoje da manhã, quando não foi batizada ainda. Não, é uma caminhada. É uma sequência de decisões, coisas que nós temos que aprender, temos que ouvir, temos que
começar a fazer e assim a pessoa vai fazendo a sua caminhada. É verdade, há duas coisas que a Bispa está a dizer que são muito interessantes. Uma delas é quando a pessoa, claro que nunca fica logo perfeita, e eu gosto muito do termo, pelo menos ajuda-me a mim, que estamos sempre em obras, não é? Porque, apesar, eu já tenho alguns anos de crente e continuo em obras, ainda não está tudo perfeito, irmãos. E nós não devemos desesperar com isso, pelo menos temos de ir nessa caminhada onde amanhã eu sou melhor do que fui no ano passado, por assim dizer. Uma caminhada que cada vez mais ficamos parecidos com Jesus Cristo. O problema é quando vamos para trás. Portanto, estamos sempre em obras. E a Bispa estava a fazer uma referência que era, depois de atravessarmos o Mar Vermelho, ou o batismo, já não dá para voltar para trás. E, de facto, isso é algo muito, muito sério. Porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, o problema do povo, aquele povo que morreu no deserto e que nunca chegou à Terra Prometida, poderíamos dizer que nunca chegou ao céu, foi exatamente o problema deles, é que eles sempre estavam a tentar voltar para o Egito. E isso é a origem, muitas vezes, de muitos crentes, que depois de atravessar esse Mar Vermelho, de atravessar as águas do batismo, desejarem voltar para lá para trás. E isso dá um circuito, dá muitos problemas, dá, de facto, novamente, que os demónios entram novamente na vida daquela pessoa, traz chatices de todo o tipo. E eu estou a avisar isso não para meter medo a ninguém, não é uma questão de ter medo, mas são avisos porque te ajudam na tua vida a tu não teres consequências que ninguém quer ter, às vezes por ignorância, porque pensa que depois, não, eu atravesso, não há barco para atravessar para trás, não consegue-se atravessar a nado. A questão é que a pessoa fica ali entre dois mundos, que é no deserto, nem vai para um lado, nem vai para o outro. Sim. E nada já funciona nem no mundo, nem funciona com Deus. Sim. E isso é das coisas mais tristes Sim. que pode existir. É isso. Enquanto que, pronto, quer dizer, a pessoa tem esta caminhada à frente, tem Jesus que morreu por nós e a pessoa já viu isso, já foi batizado, está nesse caminho, então temos que ir para frente, para a terra prometida, aquilo que é bom. Entretanto, nesta caminhada, né, nós também temos o grupo familiar. O grupo familiar. Que tem um propósito. Um grupo familiar não é um clubezinho. Às vezes a pessoa pensa que isso é tão bom, estou aqui com os meus amigos e vamos aqui juntos e depois de repente vem uma outra pessoa que a pessoa não conhece e na verdade nós não queremos que ele está lá porque estávamos tão bem. Já cantamos, conhecemos, é um convívio maravilhoso e pronto, é o nosso clubezinho. Mas o grupo familiar não tem nada a ver com o clube, nada, absolutamente nada. O grupo familiar tem um propósito e este propósito é muito sério. É mesmo quando uma pessoa entra que nós ensinamos lá coisas que nós não temos tempo para ensinar na igreja e onde que nós ensinamos os rudimentos de cristianismo. Aquilo que são as bases, quando nós comparamos uma pessoa a uma árvore, né? E a Bíblia compara uma pessoa a uma árvore, então tem a parte visível, o que dá fruto, o que a pessoa vê, mas depois, na verdade, tem a parte mais importante, que são as raízes. Porque se uma árvore não tem raiz, em primeiro lugar vai cair, não fica de pé. Se ele não tem raiz, ele não vai ter fruto, porque ele não tem nada para se alimentar. Se ele tem poucas árvores, né? Vem o vento, ele também cai. Então, na verdade, o mais importante são os rudimentos, são as raízes. E é este ensinamento que nós ensinamos nos grupos familiares. É uma dos propósitos do grupo familiar, é que nós ensinamos estas coisas que fazem que a pessoa fique enraizada na palavra de Deus, sabendo quem é Deus, quem é o diabo, quais são as táticas do diabo, como é que nós oramos, como é que nós enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, porque então, automaticamente, os frutos vão vir. Há tanta gente que está tão concentrada nos frutos, eu quero os frutos, eu quero ser assim, mas tudo começa nas raízes, tudo começa lá, aquilo que não se vê, aquilo que acontece na nossa vida, quando a pessoa está sozinha com Deus, quando a pessoa lê a Bíblia, quando a pessoa está a orar, é ali que começa, é no grupo familiar. Um dos propósitos é este, que o novo convertido entra, ele começa, né, a poder-se alimentar com comida verdadeira, com a palavra de Deus, para que ele então possa ter fruto, para que ele comece, para que a sua vida então automaticamente comece a mudar. É verdade. Há uma ilustração, na verdade, da história dos nossos grupos familiares, se me lembro, penso que não estou, sim, começa com um sonho que o apóstolo tem de um supermercado que na altura era o maior que havia em Portugal, em Cascais. Penso que era o Jumbo, na altura deveria ser se calhar Pão de Açúcar ou qualquer coisa assim. E nesse supermercado, o apóstolo via as mães a abandonarem os filhos na caixa de supermercado, qualquer coisa desse género. Nas carrinhas estava cheio de comida e pronto, e todas as mães dizem tchau, tchau, está aqui comida. E no carrinho.
E isso exemplifica bem o que é que Deus queria transmitir naquela altura a nós, não é? A nós todos, claro, começando pelo apóstolo. O que é os grupos familiares? Os grupos familiares começa por ser a maneira de nós cuidarmos dos bebés. É impossível um pastor sozinho acompanhar 30, 40, 50, 60 pessoas, ou muito mais que isso, não é? É impossível ele fazer isso sozinho. Então, os grupos familiares é de facto, não vou dizer enfermarias, berçários, onde se vai cuidar desses bebés, desses novos convertidos. É o modo, é a visão que a Igreja tem para cuidar desses novos convertidos, para que eles não morram, não deixem Jesus, não deixem a Igreja, mas fiquem com essas raízes fortes, bem nutridas, sabendo, para não serem facilmente enganados, porque eles vão ganhar conhecimento nas doutrinas de Jesus Cristo, na Bíblia, na palavra, vão ficar firmes não só em Jesus, na palavra e, consequentemente, na Igreja. Sim, e também quando estão atacados, né? Muitas vezes que eles não sabem, eles ficam, então não está a funcionar, então só tem problemas, está lá o líder para então ajudar. Isso não é assim, faz assim. Então vai assim, devagarinho, com toda a paciência, explicando como é que se adapta a palavra nessa situação. Na verdade, é como um pai com um filho nas circunstâncias da vida, quando os filhos têm os problemas e têm aquela coisa toda. Que é uma coisa grande, uma coisa enorme, Exatamente, é o fim do mundo. E o pai orienta, vai orientando. E o líder do grupo familiar tem esse papel de orientar esse novo convertido, claro, na Bíblia, não é na opinião dele pessoal, mas nas coisas de Deus. E a pessoa vai crescendo e vai guardando a sua salvação, vai crescendo no seu coração e vai tendo frutos, vai tendo bons resultados na sua vida, vai aprender a vencer o mundo, a vencer o diabo, ganhar amizades, há um componente muito importante, porque nós somos seres sociais, e, portanto, acabamos por nos socializar ou ter as nossas amizades dentro dos crentes, que é muito importante, porque já a minha avó dizia, não é que ela seja para aqui chamada, mas diz-me com quem... ela dizia? Ela dizia, ok, sim. diz-me com quem andas e te direi o que serás. Sim. E qualquer coisa desse género. E, portanto, agora fiquei nervoso. Ficou nervoso? Foi a pressão. Toda a gente a querer saber o que é que a minha avó dizia. Sim, agora que é, pois é isto. E é uma verdade. Portanto, tanto é verdade que os pais têm sempre muita preocupação com as companhias dos filhos, porque essas companhias vão determinar os caminhos dos filhos. É exatamente a mesma coisa quando estamos a falar na igreja. As companhias dos novos convertidos, daqueles que encontram Jesus, determinam os seus resultados, determinam se eles ficam firmes em Jesus Cristo ou se perdem no mundo, morrem, perdem a sua salvação no mundo. Sim. E depois, outro propósito, né, do grupo familiar, a primeira é transformar uma nova convertida num discípulo, aquele que está a servir a Deus, aquele que está a seguir a Deus. Depois, o próximo passo é que ele se torna um servo de Deus. Que ele não apenas está lá para ouvir, para ele vencer, mas que começa também a ajudar outras pessoas, a evangelizar, pensar nas outras pessoas lá fora. Então, começa a servir a Deus, evangelizando, né, fazendo outras coisas, começando também a liderar um grupo familiar. Então, isso também é o propósito, porque, na verdade, o cristianismo, este caminho todo, não é para eu me converter, para eu ter a vida eterna e acabou-se. No momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nascemos de novo, sim, mas ficamos com esta missão. Nós tornamos um filho de Deus e começamos a fazer parte do negócio de Deus, por dizer. Deus confia em nós uma missão. A partir de nós, Ele confia em nós com a salvação das outras pessoas. Então, não é mais só eu e o meu futuro, a minha vida eterna, mas a partir daí, Deus conta conosco que nós espalhamos essas boas novas para que outras pessoas também tenham encontro com Deus. É por isso que Jesus também diz, né, que os dois mandamentos mais importantes, a primeira é amar a Deus e a segunda é amar as outras pessoas. Porque o cristianismo não é só eu e Deus. É eu e Deus, pronto, claro, Deus em primeiro lugar, mas também é todas as pessoas à nossa volta. Porque Deus quis uma família. E todas as pessoas à nossa volta, eles também precisam de Jesus. Então, quando nós falamos de um grupo familiar, claro, começa um novo convertido, né? Que está perdido, pronto, começou agora a viver para Deus, até um discípulo, ele começa a fazer as coisas à maneira de Deus, mas então ele vai se tornar num servo de Deus. Aquele que vai mesmo entrar no plano que Deus tem para a sua vida, para que ele serva, ajude a Deus, para que mais pessoas também vão encontrar a salvação. É verdade. É verdade. Sim. Há uma coisa, porque quando a pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a maior parte das vezes começa porque ela tem uma série de problemas na sua vida e chega-se a Deus para resolver esses problemas.
Eu diria que 90% das pessoas que vêm à igreja começa assim. Não tenho nenhuma estatística, é apenas um número fictício para nós percebermos a proporcionalidade. O que é que acontece? Acontece que, de facto, Deus nos chama e vai nos ajudar na nossa vida e nesses problemas, mas Ele tem um objetivo. E eu, durante muito tempo, apesar de ir a um grupo familiar, apesar de até, pela graça de Deus, eu não vi porque tinha um problema de saúde, eu vim muito jovem à igreja e não era por nenhuma dessas razões, portanto, vim por amor a Deus, vamos dizer assim, e muito cedo comecei a servir a Deus, mas só a uma determinada altura fez-me sentido um versículo, depois de ouvir aquilo muitas vezes, e por isso eu às vezes compreendo que às vezes as pessoas ouvem com os ouvidos, mas não ouvem com o coração. E, portanto, porque eu também tinha ouvido aquele versículo várias vezes com os ouvidos e um dia ouvi com o coração, que é quando diz, Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, doutores, pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, para a obra do ministério. E, portanto, há uma chamada que é para todos nós. Deus não nos chamou só para resolver a nossa vida, Ele deseja isso, Jesus pagou por isso, mas não é esse o centro do Evangelho. Não é? O centro da vontade de Deus para a nossa vida é que todos nós estejamos envolvidos na obra do ministério. Ele levantou esses ministérios para capacitar cada um de nós a fazer a nossa chamada. E verdadeiro sucesso, a pessoa só vai ter verdadeiro sucesso, vai ser feliz, quando está encaixado, quando encontra o seu papel no ministério que Deus tem para ela, ou dentro do ministério. Aí é que começa a verdadeira felicidade. E, portanto, sem isso, a pessoa pode ter a sua vida resolvida, mas sente-se à mesma, para qualquer coisa que não está bem. E, portanto, o grupo familiar ajuda a acontecer isto, a mudar esse pensamento que é, eu não estou aqui só para Deus me dar mais dinheiro, só para Deus curar uma doença que eu tive, até porque muita gente, quando tem esse princípio, ele vai à igreja, é curado. Eu vi muitas vezes pessoas a serem curadas de cancro, doenças terminais, sida e por aí fora, e pensou que ia só aos tratamentos. Voltou lá para fora, deixou Jesus, não é? Deixou a igreja, e passado um tempo, aquela doença voltou e alguns não tiveram segunda oportunidade, alguns morreram com isso. Porque não perceberam porque é que aquilo voltou, não perceberam onde é que falharam. Porquê? Muitas dessas pessoas, porque não tiveram tempo para criar raízes, porque acharam que não era importante ir a um grupo familiar, acharam que não era importante ir todos os domingos ou todas as sextas, e quando o diabo apanhou novamente cá fora, ele não tinha raiz, aquela tempestade a deitou ao chão. E, portanto, quando nós estamos no grupo familiar, aprendemos não só a reter aquilo que Deus nos dá, mas percebemos que fazemos parte de um plano muito maior, que era o que o Bispo estava a dizer, desse, entre aspas, esse negócio de Deus, desse reino de Deus, onde a Igreja tem uma estrutura para Jesus crescer dentro de ti, para tu fazeres parte da obra do ministério. Isso quer dizer que todos nós temos a chamada. Aquele versículo, Efésios, já vou erro 4, qualquer coisa, aquele versículo não põe ninguém de fora, nenhum crente de fora. É dirigido aos santos, que somos todos nós, que somos justificados por Jesus Cristo. Não há pessoas que dizem, mas eu não faço parte disso. Não, todos fazemos parte disso e quando Deus nos chama, é exatamente para isso. Sim. E na verdade está dentro de cada pessoa. Cada pessoa quer fazer a diferença nesta vida. E muitas pessoas querem deixar alguma coisa porque eles querem fazer. Ninguém quer estar para estar. E às vezes a pessoa fica assim desesperada porque, então, estou a viver para quê? Porque é que estou aqui? Não. Quer dizer, a vida é só isso. Né? A vida não é só isso. Porque enquanto nós não entramos na chamada, naquilo que Deus quer que nós entramos, nós vamos nos sentir assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Se eu estou ou não estou, não faz diferença nenhuma. Né? Se eu faço uma coisa ou não, não faz diferença. Isto é porque eu só estou a viver para mim. No momento que eu começo a viver para outras pessoas, pensando nas outras pessoas, entrar no plano que Deus tem para mim, então aí eu sei, e esta é a verdade, que a sua vida faz a diferença. Você não está por aqui por acaso, Deus precisa de si, e através da sua vida, aquilo que você fala, aquilo que você vive, pessoas vão ter a sua vida transformada. Então aí a pessoa é, como o Pedro estava a dizer, a pessoa sente-se mais feliz, porque aí a pessoa sente, a minha vida faz diferença. Eu não estou aqui em vão, né? Quando a pessoa morre, então quer dizer, deixa lá alguma coisa para trás, a sua vida fez diferença, você deixou lá alguma coisa. Não estava a viver para uma casa e depois de morrer a casa, olha, ficou lá e ninguém mais se lembra de si, porque esta pessoa, olha, tinha lá um monte de dinheiro, mas agora ele se foi, né? Ficamos com o dinheiro, pronto. Mas esta pessoa mudou a minha vida, fez-me encontrar a Deus. Então, por isso é tão importante que nós aprendemos a servir a Deus, porque só assim a pessoa vai encontrar a verdadeira felicidade.
É verdade, eu aproveito só para dizer uma coisa que eu compartilhei na reunião de Homens de Negócios da província, que é daquelas coisas que todos nós sabemos, como é óbvio, não é? Por menos sabemos na cabeça, mas às vezes sobe ao nosso coração, e quando sobe ao nosso coração o entendimento, quer dizer, talvez o entendimento seja o mesmo, a vivência é completamente diferente. E há uma coisa que é, tudo aquilo que nós damos no mundo, para ser alguma coisa no mundo, seja na profissão, num título, pelo dinheiro, tudo aquilo que damos no mundo vai ser muito mais aquilo que tu dás do que aquilo que tu recebes. Tudo aquilo que nós damos a Deus vai ser sempre muito mais aquilo que tu recebes do que aquilo que tu dás. E eu aproveito até para falar para as pessoas que estão a tempo integral, muitas vezes. E às vezes o diabo vem e traz alguns pensamentos. Quem diz a tempo integral diz muitas vezes a pessoas que não estão a tempo integral e que servem na igreja e dizem: estou à quinta, estou à sexta, estou ao domingo, epá, isto é muito tempo. Isso é sempre um engano do diabo. Tudo aquilo que tu estás a dar vai ser muito pouco em relação àquilo que Deus vai te dar. Não só na vida eterna, não só no porvir, como Jesus disse em Marcos 10, mas também já no presente século. Deus vai te dar muito mais de tudo aquilo que tu estás a dar neste momento. E nós também temos alguns vídeos de grupos familiares, então vamos ver alguns desses vídeos. Vamos começar pela primeira, que eu acho que é da Suíça, certo? Vamos a ver. Boa noite, apóstolo. Boa noite, família Maná. Nós daqui falamos do grupo familiar online. Falamos de Geneve. Quem é de Geneve? Falamos de Suíça. Quem é de Suíça? Falamos de Luzerne também. E temos ainda um cidadão do mundo. Então, nós estamos a fazer esse vídeo para agradecer ao apóstolo pela oportunidade que nos dá de termos este grupo familiar online. Como vemos, estamos em lugares diferentes, mas isso não foi de todo um impedimento para nós continuarmos a fazer o grupo familiar, para nós continuarmos a levantar os braços do nosso pastor Helder Ferreira, para nós continuarmos a fazer a obra de Deus, e dou graças mesmo a Deus por este momento que temos todas as semanas. Eu acredito que cada pessoa neste grupo familiar é muito feliz por ter essa oportunidade e de todo o coração nós vamos continuar, quer dizer, a convidar mais pessoas, a evangelizar mais, para que mais pessoas possam estar conectadas ao nosso grupo familiar e mais pessoas possam ser salvas, curadas, libertas e sejam agora novos convertidos, depois discípulos e depois servos de Jesus Cristo, que essa é a nossa missão aqui na Terra. Então, nós queremos deixar um grande abraço e um grande beijinho a toda a família. Deus abençoe. Obrigada. Então, um grande abraço, então, lá à Suíça Grupo Familiar. Então, aqui nós vemos um exemplo, né, do como que nós estamos a funcionar agora com muitos países estão em confinamento, pessoas não podem ter esse tipo de reuniões, então é assim mesmo que nós vemos que eles fazem isso com o Skype, com o Zoom, assim online. Então, sendo assim, nós estamos a continuar, né, ter grupos familiares e fazer o papel de ser grupo familiar, transformar novo convertido em discípulo. Então, isso para dizer o quê? Que Deus precisa de ti. É isso que vamos ouvir. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. E vasos nós somos em suas mãos, vazios de nós mesmos, cheios de Deus. Levar a água viva por todas as nações, levar as boas novas aos corações. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. A chamada de Deus é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, e Ele estará contigo todos os dias. Foram as palavras do Senhor Jesus. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Aleluia.
ressuscitou. Deus precisa de ti. Deus precisa de si, Deus precisa de mim, todos somos chamados por Deus. A propósito daquilo que o Bispo Pedro e a minha esposa falou, eu queria só mostrar que nós realmente treinamos líderes e co-líderes para liderar os grupos familiares, e isso é muito importante. Nós temos, por exemplo, o curso da visão, tem o curso de diáconos, ensinamos muitas coisas. Olha, ensinamos como fazer discípulos, ensinamos as doutrinas rudimentares de Cristo, e temos um manual de grupos familiares, e até temos dois. Um que é para o líder, que claro que tem muito mais explicação, e depois outro, mais reduzido, que é para as pessoas que vão ao grupo familiar e acompanharem as lições. O projeto dos grupos familiares é lindíssimo, e hoje estamos mais uma vez a crescer muito através de Skypes e, portanto, via internet, porque em muitos países ainda as coisas estão fechadas, mas na verdade as pessoas até acabamos por crescer, porque as pessoas, como não têm que deslocar, estão as suas casas, a sua família está lá, e assim nós reunimos, e as pessoas gostam muito, porque também estar em casa sozinho também é assim um bocado chato, e convidam os amigos. Isso está a acontecer por toda a parte, e se você ainda não deu a sua casa para o grupo familiar, faça isso. Telefone para o WhatsApp ou o SOS, a perguntar como é que pode dar a sua casa, ou a sua casa para o grupo familiar, ou você mesmo, para ser treinado. Mas eu assisto via internet ou via, como é que se diz, satélite. Bem, hoje nós também damos cursos à distância, né? Porque temos cursos que fazemos e damos, ensinamos via internet, temos cursos para isso, e muita gente pode estar onde quiser, e a gente vai acompanhando, e ela fala ali, fala para os amigos que estão noutro país, porque o mundo hoje vive de outra maneira. Portanto, é um projeto lindíssimo, já não há barreiras. Estes livros também existem no formato digital, todos eles, portanto, é muito fácil estudar, é muito fácil ser treinado, é muito fácil depois ir começar a pregar o Evangelho. Há um caso recente que chega aqui, que é daquela irmã que onde vimos ela falar da Bolívia, não é? É da Bolívia? Ela está onde? Ela está, a irmã, ontem mostramos este vídeo. Ela está em Buenos Aires. Está em Buenos Aires. Sim. Mas tem família? Tem na família, não sei se é Amigos? família. Sim, é um novo convertido. Foi para a Foi Bolívia. para a Bolívia. Então ele disse que queria ser acompanhado. Sim. Então a irmã que está na Argentina, a 2.000 quilómetros da casa deste irmão que foi para a sua terra, está a ter um sucesso maravilhoso, porque dali já nasceram várias, um grupo com várias pessoas, ou seja, várias casas. Sim. E daí também já abriu mais outro grupo familiar. Ou seja, é lindo, é um projeto muito bonito. De modo que faça parte disso, sejam servos de Deus, porque isso é muito, muito importante. Há outra música que diz que um dia, tem a ver com uma passagem bíblica que diz que um dia Deus, quando chegarmos lá ao céu, vai separar uns de outros. Os que serviram a Deus, usaram os seus talentos para ajudar Deus, a ver? Eles vão ser chamados servos bons e fiéis. Os outros não. Os outros até vão para o inferno, porque em vez de usar os talentos para o serviço do mestre, estão a usar pelo próprio, não sei para que fins, isto não é nada bom. Então, vamos todos, mas é servir a Deus. Vamos entregar as nossas vidas para sermos treinados para servir a Deus. Olha, há muita gente que, por exemplo, mora num país, sei lá, na China, na Índia já temos, no Paquistão também já temos, no Afeganistão, na Roménia, na Turquia, em Marrocos também já começámos a ter. E você diz, pois eu estou aqui assim e tal, eu gostava de ser treinado, eu quero e tal. Então faça isso. Vai ver que, como o Bispo Pedro falou, você vai ser feliz como nunca foi. Porque Deus abençoa uma pessoa quando ela serve a Deus. Deus protege a pessoa. Quando nós ajudamos o próximo, Deus abre portas, Deus abre caminhos que estavam fechados. É simplesmente maravilhoso.
A música diz, servo bom e fiel, e eu creio que todos nós vamos lá estar, nesse lugar, ouvir Jesus dizer, sim, Senhor, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Desperta o dom que há em ti, pois Deus quer te utilizar. Os talentos que tu tens, irmão, para Deus os vais usar. Há uma coroa para ti e para aquele que venceu. Certamente ouvirás Jesus um dia dizer: servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, desempenhaste o teu papel, sobre muito te vou pôr. Servo bom e fiel. Era um copinho d'água. Mas é, ora toma lá um copinho d'água digital, que é assim que vocês me dão os vossos bolos. E quando eu vejo essas gambas, carambas. Bem, adiante. Ora bem, vamos falar sobre segredos de finanças. Podemos sentar. Um dos grandes segredos é o que eu vou ensinar hoje. Que é o seguinte: você não é suposto ser escravo do dinheiro. É suposto de ser o dono do dinheiro. O escravo, o dinheiro é que é seu escravo, para fazer aquilo que você quer. No sistema do mundo, em que as pessoas do mundo, os governantes, desde o dilúvio, onde o neto do Noé decidiu não querer andar com Deus, chamava-se, como é que se chamava o malandro? Enrod. Começou a fazer um partido político, levando as pessoas para fora de Deus, etc. E é só desgraças. E então o que acontece? As pessoas hoje vivem com este conceito de que o dinheiro é para pagar contas. E então a pessoa trabalha, todos os dias, acorda cedo, vai para o trabalho, depois vem para seguir isso aqui, e depois já tem 2 semanas quando tem de férias, e depois o dinheiro fala à pessoa assim: olha, isto podes comprar, aquilo não podes. Isto podes ter, aquilo não podes. Portanto, o dinheiro manda nas pessoas. Isto é o sistema do mundo. Está a ver? É o sistema do mundo. É assim que a grande maioria das pessoas pensa. Agora, Jesus, quando veio à Terra, ele veio, entre muitas coisas, primeiro para nos salvar, mas para nos libertar de todo o tipo de escravatura. Todo o tipo de escravatura. E para nos colocar numa posição igual à que o Adão e Eva tinham antes, de domínio. Uma posição de domínio. Uma posição de abençoados, protegidos por Deus. Uma posição em que estamos por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Então, muita gente, como não sabe muito sobre dinheiro, até pensa que o dinheiro traz felicidade. Mas o dinheiro não traz felicidade.
dinheiro traz mais amarras. Felicidade e andar com Deus é que traz dinheiro. Mas o que eu quero hoje dizer é o seguinte: muita gente anda atrás de dinheiro. E se você for ler, por exemplo, Deuteronômio 28, ou se for ouvir Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 6, você não deve andar preocupado com o que há de comer, não há de comer, há de vestir, não há de vestir, etc. Mas deve pôr Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Então tudo o resto será acrescentado. Porque Deus é que é o abençoador. Então, se a pessoa anda atrás de dinheiro, vai acabar por tropeçar, o diabo cria-lhe armadilhas e ele perde tudo, e é só chatice. Mas se você andar atrás de Deus, Deus é que faz com que as suas necessidades sejam supridas. Com dinheiro, sem dinheiro, daqui aparece dinheiro, dali não aparece dinheiro, mas as coisas aparecem, que é o que você quer. Bem, então, Jesus veio acabar com toda a sorte de escravatura e uma delas é a pessoa estar escrava do dinheiro. A pessoa pensar que só pode isto ou aquilo se tiver dinheiro. Se não tiver, está limitado, só pode ir até ali. Isso é uma grande mentira do diabo, que continua a escravizar as pessoas com esses pensamentos. Mas, na verdade, o que Deus quer é que tu sejas o dono do teu dinheiro, que sejas tu a mandar no teu dinheiro, que o teu dinheiro seja o teu empregado, o teu escravo, o teu empregado, para ir trabalhar a teu favor. Quem tiver a ouvir isto pela primeira vez disse: este homem é mesmo maluco, ou então não sei que doutrina é esta. É a doutrina de Jesus. Porque quando alguém entrega a vida a Jesus, ele fica liberto do poder das trevas, fica liberto deste sistema de maldição e passa a estar do lado de Deus, pertence a outro tipo de governo, outro tipo de sistema, num sistema que funciona. E quando se trata de finanças, Jesus disse, e se você já ouviu isto, vai ouvir mais uma vez, bem preciso, e eu também, que tudo funciona com base em sementes, tudo. O próprio Deus funciona assim, sempre foi, sempre será. Quando Deus acabar este sistema todo do mundo, estrelas, planetas, fizer tudo novo, vai ser igual. Tudo funciona com base em sementes. O que eu quero colher tem que semear primeiro. O que eu quero colher tem que semear primeiro. Se eu semear pouco, vou colher pouco. Se eu semear muito, vou colher muito. Então, veja bem o que eu estou aqui a dizer. O agricultor é que decide o que é que vai colher. Ele não atira coisas ao calho e diz: vamos lá ver o que é que sai daqui agora. Não, ele sabe. E finanças é o mesmo sistema. O nosso dinheiro são sementes. Por isso Jesus disse, por exemplo, em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Dai primeiro, ser-vos-á dado depois. Semeia primeiro, colherás depois. Com a medida com que medirdes, vos medirão de novo. Nesta lei, eu chamo-lhe a agricultura financeira, a primeira lei de todas, mais importante, é dos dízimos. Quando nós honramos a Deus com o 10º daquilo que temos ou que queremos ter, as portas do céu se abrem, o diabo fica amarrado para não poder roubar e Deus abre portas que estavam fechadas. É promessa de Deus e funciona para pessoas que têm emprego ou para empresários. É impressionante como funciona. Depois tem outras coisas particulares. Por exemplo, a pessoa diz assim: eu gostava de ter uma máquina nova para o meu negócio. Então, não tenho capacidade, o meu negócio não dá para isso, mas eu vou viver pelo sistema de Deus. O dinheiro não vai falar a mim o que é que eu posso ou não posso. Ele não manda em mim, eu é que mando no dinheiro. Eu pego o meu dinheiro e semeio extra para colher extra. Então o dinheiro vai trabalhar para mim, não sou eu que vou trabalhar para o dinheiro. Eu semeio porque eu sei que eu vou colher. Então, se eu semear para um projeto, para uma casa nova, para uma mobília, seja o que for, é como o agricultor. Se eu semear batatas, vou colher batatas. Se eu semear feijão, vou colher feijão. Se eu semear pouco, vou colher pouco. Se eu semear muito, vou colher muito. Há muitos agricultores, e eu conheço muitos, são crentes, que me ensinaram que eles tinham já a vida bastante regularizada, abençoada, e então eles queriam comprar uma casa para o filho que ia casar. O que é que eles fizeram?
foram alugar um terreno extra, pediram um dinheiro emprestado ao banco, compraram um monte de semente, alugaram máquinas, empregaram umas pessoas para ir lavrar durante uns meses e depois, quando veio a colheita, tiveram um lucro, pagaram tudo de volta, tiveram muito lucro. Com esse lucro, compraram a casa. Queres? É disto que estamos aqui a falar. O dinheiro é nosso empregado. Este agricultor fez o que muitos fazem. Muitos empresários fazem assim. Está a ver? Um agricultor ou um empresário normal, ele investe num negócio ou investe em certas máquinas para ter proveito. Então, o nosso dinheiro tem que ser olhado de outra forma. Porque eu não posso olhar para o dinheiro e pensar: o meu dinheiro é para pagar contas, o meu dinheiro é para pagar impostos, o meu dinheiro é para isto, aquilo, aquilo. Não. Se eu for por este caminho, por esses pensamentos, eu vou estar sempre amarrado. Me amarrei em mim próprio, porque estou a usar o dinheiro para um fim que Deus diz que não é esse. A ver? Então, como é que eu posso vencer? Com salário, sem salário, salário curto, salário grande, tanto faz. É pelo sistema de Deus, em que eu faço do dinheiro a minha semente e eu decido o que eu quero. Eu conheço jovens da nossa igreja que não tinham emprego, a ver, e que conseguiram ir para a universidade, custa dinheiro, e pagar não é só as propinas, mas um quarto onde dormir e a comida, porque os pais moram, por exemplo, no estrangeiro, não tinham possibilidade, e eles sabiam da igreja, eles começaram a semear, os pais davam-lhe uma coisinha, e eles semeavam e Deus dava dinheiro, eles punham fé. Depois outros já compravam um carro e não tinham emprego. Como é que ele conseguia isso? Pela fé. Pelo sistema de Deus. Então, não é que o dinheiro era dono, era o dono, era empregado. É impressionante como isto funciona. Muitos empresários hoje estão a viver com sucesso por causa disso. Nós, ainda ontem ouvimos casos da Argentina, irmãos, claro, na pandemia estava tudo fechado, perderam o emprego, o que é que eles fizeram? Continuaram a semear com fé e Deus lhes deu uma ideia, montar um negócio via internet. Ou como é que foi, não sei. O que é certo é que hoje ganham mais dinheiro que antes. Porquê? Porque não estavam amarrados ao salário, não estavam amarrados ao patrão, não estavam amarrados à reforma. O dinheiro não mandava neles, eles é que mandavam no dinheiro. Eles semearam, como dizendo assim: tu agora vais trabalhar para mim, dinheiro vais trabalhar para mim e vais trazer de volta boa medida, recalcada, sacudida. É assim que se faz. Está a ver? Jesus, é uma história que também tem a ver com isto. Jesus um dia foi à casa de um senhor chamado Jairo, e a filha estava moribunda e acabou por morrer. Então as pessoas disseram assim: escusas de ir lá à casa que a miúda já morreu, vai chegar atrasado. Mas Jesus nunca chega atrasado. Ele disse: apenas tem fé. Chegou lá e disse: porquê é que vocês estão a chorar? Porque a menina morreu. Não, ela apenas dorme. E as pessoas pensaram: ou o homem é maluco, ou então tem um mau gosto, não se brinca com isto. Jesus falou, semeou o que queria colher. Chegou ao pé da menina morta e disse: levanta-te. E ela não é que se levantou. E eu estou a dizer isto porque quem sabe o seu negócio parece estar morto, mas não está. Quem sabe a tua vida financeira parece estar morta, mas não está, apenas dorme. Se tu ouvires o que eu estou a dizer. Que é o tipo de vida. Então o que é que tu tens de fazer, meu amigo? Tu tens que mudar de pensamento. Tu tens que trocar os pensamentos do mundo, do sistema que está lá fora, pelos pensamentos de Deus. Tens de fazer do teu dinheiro sementes. Eu gosto de contar uma história que é um paradoxo, é uma parábola minha, semi-verdadeira. Um homem tinha uma tasca numa rua principal de Lisboa. Então, uma tasca é um restaurante muito fraco, é tudo muito barato e os donos estão sempre aflitos para pagar impostos, para pagar isto, aquilo, aquilo outro, passam a vida atormentados a falar mal de tudo e de mais alguma coisa porque trabalham para pagar impostos, para pagar despesas, etc. E um dia ali, mesmo ao lado, vem um homem
alugou uma loja grande e transformou aquilo num restaurante grande. E o dono da tasca disse, este homem é maluco, eu é que sei, porque eu estou aqui, ele não percebe nada disto, ele não sabe como é que é a vida aqui, eu é que sei, ele está a desgraçar-se, ele vai perder dinheiro. O homem não quis saber disso e lá montou um restaurante com toda a classe, ar-condicionado, depois pôs empregados todos bem vestidos e o dono da loja disse, este homem é maluco, ele está a desperdiçar dinheiro, porque eu é que sei, isto é muito difícil, aqui não dá nada. Veio o primeiro dia que abriu a loja nova e estava cheia. É a sorte o primeiro dia. Só que aquilo não parava de estar cheio, ao ponto de que este senhor que abriu aquele negócio, depois abriu mais 1, 2 ou 3 restaurantes. E o dono da tasca nunca entendeu como é que ele estava sempre aflito, uma porcaria de um restaurante, pobre como tudo, e o outro chega ali e vence logo à primeira. E o segredo está naquilo que eu lhe acabei de dizer. O dono da tasca sempre pensou que ele trabalha para ter dinheiro e pagar impostos e pagar as coisas. O outro não. Ele tinha um dinheiro e ele investiu e pôs o dinheiro a trabalhar para ele. Veja a diferença. O dono da tasca trabalhava para o dinheiro, para pagar contas. O outro senhor que tinha um restaurante como deve ser, ele pôs o dinheiro a trabalhar para ele. O dinheiro era empregado dele. Ele é um investidor. Por isso é que há um bocadinho disse, nenhum governo pode ser investidor. Nenhum governo pode fazer investimentos. Quando aqui em Portugal se diz que o governo vai fazer investimentos, já lhe garanto que é para eles depois, os amigalhaços do costume, irem montar empresas, ganhar concursos, sacar dinheiro, porque o governo não faz investimentos. Investimento é uma palavra que é como estou a dizer, não há outra. É assim, uma pessoa põe ali dinheiro e vai buscar dinheiro de volta. Investiu 1 milhão, vai ter que buscar 1 milhão e tal, no mínimo. Porque senão para que é que pôs dinheiro? O Estado não faz, não é suposto fazer negócios. Não pode. Só gasta naquilo que é suposto gastar para o bem comum. Então, quando nós olhamos para o dinheiro desta forma, como eu estou aqui a dizer, você perde o medo de investir. Agora você pode dizer, estou a investir. E quanto mais você acreditar nisto, mais você tem confiança e semeia. Então aparece-lhe, tem as suas necessidades supridas. E se por acaso você é que eu disse, quer mais isto ou aquilo outro, você semeia esta para colher esta. Ou se por acaso vem de uma situação e de repente tem uma dívida, você não fica aí todo aflito, você começa a semear esta para sair da dívida e funciona. Portanto, faça isso, construa a sua casa na rocha, ouvindo e fazendo a palavra de Deus, e você vai ver que você vai prosperar. Enquanto isso, eu recomendo você que semeie hoje mesmo, onde quer que você esteja, enquanto ouvimos esta música. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sobre todas as pessoas que estão em direto conosco, todos aqueles que estão decididos a praticar as leis de Deus, eles são mais que vencedores. E por isso eu te agradeço, Senhor Jesus, porque Tu és o nosso Deus, que supre todas as nossas cidades, acima daquilo que pensamos ou pedimos. Amém e amém.
Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Muito bem. Então, agora vamos falar sobre o que fazer depois de orar. E isto tem tudo a ver com um assunto importantíssimo. Quando a gente ora e faz aquilo que se chama oração da fé, temos de saber o que fazer depois, porque senão o diabo vai nos roubar. Há vários tipos de oração, sendo que a oração que vamos fazer hoje, como é o costume, é chamada oração da fé, que consiste em eu já sei o que é a vontade de Deus e por isso eu vou tomar posse, receber aquilo que já existe e que Deus já nos deu. Efésios diz assim: bendito Deus Pai nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou com toda a sorte de bênçãos, estão nos lugares celestiais, no mundo do Espírito. A oração da fé é quando você está a pedir oração porque está doente ou porque tem um problema qualquer e você diz: eu recebo agora a minha cura. E quando eu ponho as mãos, mesmo à distância, o Espírito Santo de Deus coloca a unção ou uma semente. Lembra que eu disse há bocadinho? Tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor que lança a semente à terra e ela cresce dia e noite, não sabemos como. Está a ver? É a unção. A unção é o Espírito de Deus, é o poder do Espírito, que quando entra no corpo de uma pessoa vai consertar, arranjar o que está estragado, ou vai acrescentar o que está em falta. Está a ver? Há muitos casos de pessoas, casalinhos, que não podiam ter filhos. Então, fizeram isto, aquilo, aquilo outro. E depois vieram à igreja e pediram oração para ter filhos. Estou-me a lembrar de um caso, um de muitos, lindíssimo, que é no Brasil. Um casal novo, foi a oração, numa grande cruzada que a gente lá teve. Então eu oro e como como a senhora, eu peço, a minha mulher está ali ao lado, então eu ponho as mãos sobre a senhora e decreto a unção de Deus, taratã. Passado uns tempos, tornei lá a ir e ela foi-me mostrar o bebê, por acaso muito bonito. E então ela deu-me um testemunho, que ela era de famílias um bocado abastadas, então tinha um médico de família e tal. E quando ela disse ao médico que estava grávida, e porque o médico é amigo, vai lá, não vai, almoça e tal, viu a barriga dela e disse: querida, temos de ver isso, o que é que se passa aí? Eu estou grávida. E o médico disse assim: querida, eu conheço desde que nasceste, tu não podes ter filhos. Não, porquê? Porque quando tu eras não sei que idade, apanhaste uma infecção, eu tive que retirar os órgãos, não sei como é que chama, que te permite ter filhos. Isso aí temos de ver o que é que isso aí é qualquer coisa grave. Para encurtar uma longa história, o bebê nasceu mesmo. Então, como é que o bebê nasceu sem ter os órgãos que são necessários? É um milagre. Estão a lembrar, havia um senhor que era pastor de uma certa igreja. E então, ele foi um dos nossos seminários e a certa altura ele tinha uma úlcera no estômago, lembras? Telefonou aflito, porque a úlcera arrebentou e ele, em poucas horas, perdeu 1/3 do sangue. Então, nas urgências, os médicos disseram: o homem não vai viver, porque não tem chance. Então, ele pediu licença para falar comigo, portanto, estava em Portugal, e o médico disse: claro. E eu orei. E então, o homem não morria. Então,
e tinha pouco sangue, e sei lá que mais, e perdeu um órgão qualquer que eu não me lembro. E, portanto, ele não saía porque estava à espera que o homem morresse, mas ele não morria. Então, já estava lá um mês, um dia telefone, apóstolo, dá-me licença que eu fuja do hospital, porque ele não me deixa sair, porque dizem que eu não posso viver, que faltei um órgão e, portanto, eu vou morrer, e tu estás a morrer? Não. Então, saiu e viveu. Como é que a pessoa vivia? Não sei se era sem os 2 rins ou o que era, uma coisa assim muito, 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 muito esquisito. Porquê? Deus é um Deus de milagres. Para dizer o quê? O que eu quero dizer é o seguinte, que para Deus nada é impossível. E a pessoa, quando faz oração, não tem que ir lá saber o que o médico disse, não disse, que tem, se não tem 50 rins, um rim, meio rim, um olho, 50 olhos, quer lá saber disso. A gente vai orar porque a unção de Deus, o poder de Deus vai entrar no teu corpo e vai sarar. Vai acrescentar o que está em falta. Está a ver? É isso que a gente está a falar. Há uma coisa muito engraçada que é assim, para mim não custa nada entender vamos dizer, o milagre da Maria, que era virgem, ter o filho Jesus, sem nunca ter relações com nenhum homem, porque o Espírito Santo é que concebeu. É tão simples como isso. Tinha que ser assim, porque se fosse semente um homem, Jesus ia estar cheio de veneno. O veneno que nós trouxemos quando nascemos era mentiras, esquemas, aldrabices, e Jesus veio sem nada disso. Lá está, o Espírito Santo é que faz isso. O Espírito Santo faz muitas coisas. Bem, mas agora o problema é o seguinte, como nem tudo é instantâneo, a semente é lançada e agora ela tem que crescer dia e noite, não sabemos como. Então o que é que se faz enquanto não vemos a colheita? Enquanto não somos 100% declarados curados? Enquanto não vemos o fruto? Temos que fazer o quê? Andar pela fé. Eu ando pela fé, quer dizer que eu a todo tempo acredito que já estou curado. Quer eu veja ou não veja. Já tenho isto que eu pedi a Deus. Já sou capaz, já isto, já. Mas eu não posso mentir, eu não tenho. Você está a falar as coisas que não são como já fosse, que é o que Deus manda fazer. Está a falar as coisas que não são como são. Portanto, você deve estudar isto. Eu digo aqui isto num dos capítulos. Você tem que falar o mesmo que Deus fala. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não fales o que o médico diz, o que tu sentes, o que tu vês. Fala o mesmo que Deus fala. A ver? Jesus olhou para aquela menina morta e não disse, coitadinha, ela está morta. Ele semeou que queria colher, ela apenas dorme. Está a ver? Há sempre crentes que não sei como é que eles são crentes, não sei crentes de quê, só se for da banana, porque nunca acreditam nada que Jesus diz. Jesus estava um dia a falar sobre Lázaro e disse, vamos acordar Lázaro. Então se está a dormir, coitadinho, deixa-o dormir. Não, pá, o rapaz morreu, mas eu vou lá ressuscitá-lo. E chegou lá e ressuscitou. Jesus estava a falar as coisas que não são como se fosse. Está a ver? Jesus mudou o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, pai de uma multidão, mãe de uma multidão, princesa de uma multidão, quando eles nem sequer podiam ter filhos e já eram velhos. Então, porquê? Porque há poder nas nossas palavras. Então, depois de orar, eu tenho que falar o mesmo que Deus fala. Eu já estou curado, eu recebi a minha cura, o apóstolo orou, já está. E é durante esse tempo que o diabo ataca. Não estás nada, o que é que tu sentes? Olha aí, tu e tal, assim. Então, mente é o campo de batalha, eu ensino aqui. Agora, eu quero ensinar outro capítulo que diz o seguinte. Você não pode andar no meio de pessoas descrentes. Porque o próprio Jesus, quando, por exemplo, foi orar pela menina, a filha de Jairo, afastou todos os descrentes. O descrente faz um curto-circuito à fé. Afastava-os. E há muita gente que está numa tribo, numa igreja, crê em Deus, mas depois não crê mais nada, nada vai acontecer. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles iam ao caminho da terra prometida. Depois de mil e umas coisas que eles
enfim, não interessa, chegaram às portas da terra prometida. E eles tinham 12 líderes, podíamos dizer 12 bispos. Eram 12 tribos. E Deus mandou que eles fossem ver a terra prometida para organizar como é que iam lá entrar. Quando eles vieram, disseram, epá, realmente aquilo é muito melhor do que jamais tínhamos pensado. Só que 10 dos 12 disseram, só que não vamos conseguir. Ah, porquê? Porque nós não somos nada, nós não somos ninguém. Somos como gafanhotos. Eles é que têm tudo. E o Josué e o Caleb, que eram os outros dois em 12, disseram, epá, se Deus é por nós, quem pode ser contra? Ah, não! E dá uma tamanha discussão que os outros 10 queriam matar à pedrada os outros 2. Deus, a ver aquilo tudo, ficou tão chateado, chamou e disse assim, eu vou acabar com o mundo outra vez. Moisés é que disse, ó senhora, calma, toma aí um cafezinho, um bolo de amêndoa lá do Algarve, e isto já passa. E diz assim, ok, mas uma coisa é certa, estes nunca vão entrar na terra prometida, vão viver aqui, comer pó e pedras e tata, porque não acreditam e me irritaram. É isso que está acontecendo na vida de muito crente que anda aí em lugares, que eu chamo de tribos, onde nunca acreditam em nada. Isto não é para hoje, não é para hoje, não é para hoje. E se a gente vai dar ouvidos a essa gente, vai tirando as páginas onde diz que isto é para hoje, qualquer dia sabe o que é que sobra? A capa e a contracapa, não está lá nada. Não, meu amigo, tudo vem na Bíblia, é para hoje, para amanhã, para depois, para ontem, para sempre. Deus não muda. E, portanto, tenho caso, por exemplo, aquela senhora que estava com um cancro terminal, a morrer lá na Holanda, e soube de nós, de mim, então veio cá e esteve uma semana a ouvir a palavra de Deus, até que domingo fez a oração da fé. E eu recebo agora a minha cura. Eu preveni, eu chego lá, não vai ter com os seus amigos, que eles vão dizer que não é para, isto não existe, que tal. Mas ela ficou curada, 100% curada, os médicos disseram nunca vimos tal coisa, não é se vê mais vestígios de doença, e ela foi falar com os amigos, os descrentes. Oh, isto vai voltar, oh, isto, aquilo, aquilo outro. E passados uns tempos, pimba, lá ficou doente outra vez. Eu disse, tem que vir aqui a Lisboa receber mais uma semente de cura divina. Lá veio ela. Chega lá, continua no meio das tribos erradas, que é ieque, falar ieque, falar mal, e que lá não está lá Deus, está lá o diabo, e pronto. Está lá o diabo, está lá o diabo. Portanto, se você quer um conselho, cuidado, venha viver, vá viver para a tribo certa, para que você possa entrar na terra prometida. E agora eu vou orar pelas pessoas que fizeram pedidos de oração, temos aqui montes de pedidos, mas antes disso quero que você ouça uma música que diz, somente crer. O teu trabalho é só acreditar. O trabalho de Deus é fazer, mas nada, o meu é orar. O de Deus é, Ele é que faz. Vamos lá então ouvir a música. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer. Tenho montes de pedidos aqui na minha mão. E já lhe vou dizer uma coisa, que é o seguinte, Deus sabe quem você é. Deus sabe o que é que você está a passar. E Deus quer e pode curar. Deus tem esse poder e tem esse desejo de resolver todos estes problemas que estão aqui. Porque para Ele nada é impossível. Tudo o que você tem que fazer é acreditar, eu recebo hoje essa semente, eu recebo hoje a minha cura, eu recebo hoje. Então estendam o seu braço e digam, e ajudem aqui comigo, digam todos comigo, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a resposta à minha oração. Recebo agora a minha libertação. Recebo agora, no nome de Jesus. E agora o que é que tem que fazer? Acreditar que já tem. Louvar a Deus que já tem. Não se assustar se parece que as coisas parecem pior porque é o diabo, é o conhecido aqui. E por isso agora cante connosco. Jesus, eu creio. Aleluia. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tu
Amanhã estamos aqui à mesma hora para ouvir a palavra de Deus, para ter fé, para servir a Deus e para aprender a lutar contra os poderes das trevas, porque você é um campeão mais vencedor. Entretanto, não se esqueça, nunca olhe para baixo, não olhe para trás, não olhe para a esquerda nem para a direita, olhe para cima, olhe para Jesus, que é olhar para as promessas de Deus e você vai sempre vencer. Aleluia! Tchau, tchau, até amanhã.